Eu estava numa sessão de desobsessão como médium. Eu participei de vários grupos no Rio de Janeiro, eu sempre tive a mente aberta, participei de muitos grupos, e eu era um dos médiuns de desobsessão da sessão, mas como eu comentei nos programas anteriores, eu nunca tive uma linha definida, essa ou aquela. Eu sempre estudei de tudo, teosofia, ocultismo, umbanda, espiritismo, yoga, taoísmo, experiências fora do corpo, aura, chakras, e sempre procurei equilibrar todos esses ensinamentos a partir do bom senso, equilibrando as melhores informações e somando-as e adicionando nisso minha própria experiência, meu próprio jeito de ser. Então, embora eu participasse de um trabalho de desobsessão numa casa espírita, eu nunca fui espírita, nem me considerei espírita. Eu saía do corpo, lia teosofia, lia ocultismo, lia umbanda, né? E tinha a prática mediúnica num dos grupos espíritas do Rio de Janeiro, que era mais próximo da minha casa. Então ali eu desenvolvi a mediunidade, eu já tinha as experiências fora do corpo desde os 15 anos, a clarividência eu tinha vários flashes também, e com o aprofundamento da mediunidade, a psicofonia foi se abrindo, a psicografia também, a clarividência também foi se ampliando, e nas saídas do corpo eu passei a encontrar diversos espíritos. Era muito comum eu estar numa sessão de desobsessão, acoplar um espírito mediunicamente, ou vários, e horas mais tarde, durante o sono, né, eu me desprendia para fora do corpo, estavam lá os espíritos me esperando lá fora e o papo continuava rolando durante o sono. Então a sessão tinha 2 turnos, Evaldo, a parte material da sessão aqui no horário específico e horas depois, fora do corpo, a sequência da sessão. E às vezes acontecia também, uma noite antes da sessão, os mentores espirituais me levarem para fora do corpo já para preparar o contato e a ligação com aqueles espíritos que se manifestariam horas depois na sessão. E uma coisa que é um dado importante, Evaldo está ali olhando curioso, é assim, o campo extrafísico de uma sala, a aura de uma sala ou de uma casa, ela pode ser dilatada e tornar-se muito maior do que o espaço físico ao qual ela está interpenetrada. Então o duplo astral de uma sala pode ser distendido, Evaldo. Então se na sala cabe 30 pessoas, no duplo estendido pode caber 300 espíritos. Né? Então é muito comum isso pela clarividência, você observa pelos olhos físicos que percebem a reflexão da luz nos objetos. E aí os nossos olhos captam os impulsos luminosos. E o cérebro decodifica as imagens, você vê as imagens físicas com os olhos. E através do chakra frontal, o chakra da testa, você percebe outros níveis, às vezes mesclados, concomitantes, em torno da sessão. Às vezes você tem a clarividência e percebe níveis distantes no plano físico ou no plano extrafísico. Mas ali, na hora da reunião, a tendência é perceber o astral em torno da reunião, o duplo da sala. E tem o triplo de gente, além dos encarnados, na sala. Né? Isso é um dado importante. E outra coisa, tem 300 espíritos, tem 10 médiuns. Não dá para acoplar todo mundo, né, Evaldo? Então os espíritos, como é que eu vou dizer? Não jogam no varejo, eles jogam no atacado. Então é o seguinte, eles pegam um dos médiuns, por exemplo, e puxam um filamento energético na base da nuca dele, ou na altura da cervical, perto da contraparte da boca do chakra da garganta, na parte posterior de trás, e conectam um filamentos energéticos ali e conecta num dos espíritos que vai acoplar por aquele médium. Então, quando na sessão o espírito se justapõe através daquele médium, um espírito doente que vai receber ajuda, eles puxam filamentos do espírito que está ligado ao médium para 30 outros espíritos com problema semelhante. Então, o que acontece? À medida que o espírito está acoplado no médium, recebendo ajuda do pessoal da sessão, tudo que é falado para aquele espírito através do médium passa por esses filamentos energéticos, é como se fosse para os outros 30 que estão coligados com o mesmo problema. Então, aquele espírito que está acoplado, tem mais 30 com um problema igual a ele. Então, tudo que é feito de bem para ele, repercute em outros 30 com o mesmo problema. Então, supõe que o problema do espírito seja um grande apego à família ou aos objetos físicos após a morte. Vai ter mais 30 espíritos ligados a ele, Evaldo. O que for falado para ele, a energia que for falada para ele, é estendida por filamentos energéticos para todos os outros. Aí tem um outro espírito que está com um problema afetivo após a morte. Né? Então tem mais 30 espíritos com problema afetivo, vão ser ligados. Então não dá para acoplar todo mundo. Nos médiuns, eles fazem, como é que eu vou fazer? De tabela, por extensão. Então são esses dados que são importantes
para outros médios funcionarem melhor, outros espiritualistas, espíritas, ocultistas, umbandistas, o que quer que seja, que trabalhem com a mediunidade, né, no sentido de fazer o bem e trabalhar pela luz, tenham entendimento como é que essas coisas funcionam. Voltando ao relato. Havia uma moça que estava sofrendo um trabalho de magia para o mal, feito na intenção dela. Ela foi buscar a ajuda do grupo, Evaldo. Então nós, os médios, nos concentramos para captar tudo que tivesse em torno do astral da moça. Espíritos, formas mentais, larvas astrais, tudo em torno para a gente, através da mediunidade, vazar ali na reunião e dissolver aquela coisa toda. Os médios funcionam como portais entre planos, conversores energéticos, e os mentores espirituais, os amparadores extrafísicos, dão aquela cobertura do lado de lá e organizam o processo. Então está tudo superentendido por inteligências extrafísicas superiores que coordenam as reuniões que rolam aqui na crosta da Terra, que não são somente reuniões no plano físico, elas são interplanos, porque envolve outros planos, envolve a egrégora, aquele campo energético luminoso, aquela atmosfera de muitos trabalhando em prol do bem, em prol da luz, no plano físico e em outros planos coligados, sempre protegidos pelo alto, pelo céu, pela luz. Então, há uma supervisão extrafísica em torno de quem vai acoplar nos médios, quem vai servir por extensão e daí por diante. Pois bem, essa moça estava presente e nós, os médios, nos concentramos em cada um dos médios, foi acoplando mediunicamente pela psicofonia, chamada popularmente, embora equivocadamente, pela população de incorporação mediúnica, como se o espírito entrasse no corpo do médium, não é o caso, é um acoplamento áurico, psíquico, mental, afetivo e energético. Então, os espíritos foram acoplando nos médios e o chefe daquela gangue de entidades acoplou comigo, Evaldo. Era um rapaz negro, alto, forte, sem camisa, com uma calça branca. Ele lembrava um príncipe africano, sabe? Forte, alto, garboso, aquele porte assim real de nobreza, mas com uma intenção negativa. E ele era um exímio manipulador de energia para magia, talvez baseado nas tradições antigas da África, com processos extrafísicos densos, oriundos de lá, e com a vinda da galera de lá para cá, seja pela questão do tráfico de escravos ou outra coisa, esse pessoal acabou vindo também, e aí com o tempo acabou se instalando no astral aqui do Brasil, né? É claro que algumas entidades se desviaram por um caminho pesado por causa da revolta com as coisas da escravidão e tal. Tem tudo isso, não estou julgando nada, estou falando de um fato histórico que foi o tráfico de escravos para as Américas, e no nosso caso aqui para o Brasil, oriundo da África, e que muitos espíritos desencarnados ligados à raça negra se revoltaram e até hoje alguns ainda estão nesse trabalho pesado, tá? Esse é um dos motivos. Bom, voltando ao caso, como também tem branco desencarnado obsessor aos montes, chinês, tem de tudo, gente. A obsessão não vê cor, não vê raça, é simplesmente o mal usando a pessoa como veículo, né? A pessoa ou o espírito no caso. E ali, aquele espírito acoplado comigo, Evaldo, tá? Eu percebia tudo que ele pensava. E aí eu comecei a observar como é que ele agia. E ao mesmo tempo que eu percebia tudo que ele pensava, ele também percebia tudo que eu pensava. E aí, lentamente, os espíritos daquela gangue foram sendo dominados pelo pessoal da sessão e foram saindo dos médiuns. E eles traziam as mãos fechadas, e quando entidades fecham as mãos dos médiuns, é porque eles estão segurando objetos astrais, o duplo dos objetos que estão enterrados em algum lugar. Então, quando os espíritos abrem as mãos dos médiuns, eles estão liberando aquela energia que cai no duplo da mesa, e ali os espíritos benfeitores dissolvem aquela energia pesada ou transferem por aporte essa energia por cima do mar, por cima de uma floresta, e dissolvem ali. Aí entra o concurso de entidades da natureza, elementais, entra o concurso talvez até de devas, que são seres superiores na natureza. Aí já é um outro papo que a teosofia, os teosofistas que estão me ouvindo vão entender, os eubiotas e ocultistas hindus entenderão melhor. E aí todos aqueles espíritos foram lentamente sendo desligados, até que ficou só o cara comigo, Evaldo. E o cara ali quieto, totalmente quieto, quando vieram duas pessoas da sessão, os dois doutrinadores, falar com ele, e eu ali acoplado com o cara. Aí um dos doutrinadores falou assim: meu irmão, você vai ter que desmanchar esse trabalho agora, em nome de Jesus. Gente, o espírito pela minha boca falou assim: em primeiro lugar, reza as regras da boa educação, que quando nós chegamos em algum lugar, o anfitrião deve saudar
aquele convidado que chega. Como eu estou chegando aqui na casa de vocês, em lugar de tentar me doutrinar e me chamar de irmão, a primeira coisa que vocês deveriam fazer era me dar boa noite, que é justamente o que a boa educação manda. Como vocês não me deram boa noite e eu sou educado, eu digo para vocês então, boa noite. Olha como é que o cara entrou, né, na sessão. Aí o pessoal percebeu que essa entidade não era fácil de lidar. E aí um dos doutrinadores falou assim, você vai ter que desmanchar o trabalho, meu irmão. E o espírito falou assim, eu não vou desmanchar nada, desmanchem vocês se forem capazes. Vamos lá, eu estou aqui para lutar com vocês. Mas o cara era absolutamente calmo, Evaldo. Aí um dos doutrinadores falou assim, nós vamos fazer uma prece e você vai desmanchar o trabalho. Aí o espírito falou assim, tudo pela minha boca, pela mediunidade. Podem fazer as preces que vocês quiserem. Aliás, se vocês quiserem, eu ensino algumas preces até em latim para vocês. E o pessoal ali começou a ficar abalado com a frieza daquela entidade. O pessoal começou a fazer prece, Evaldo. Eu sentia descer uma energia por cima, o espírito fazia um escudo de trevas, não deixava entrar energia nenhuma. Acho que até os mentores em torno da sessão ficaram surpresos. O cara manipulava energia muito bem, embora fosse um cara ligado ao mal. O cara falava assim, não está dando certo, tenta mais. Sua energia não vai entrar, tenta mais. E ali, e é óbvio, eu não concordava com ele, eu estava acoplado, mas eu admirava a capacidade dele de manipulação de energia. O cara era fera, Evaldo, embora voltado para o mal. Tinha que ser respeitado, né? É óbvio, né? E o pessoal da sessão, em vez de respeitá-lo, tentou foi doutrinar arrogantemente, achando que ia resolver tudo, né, em nome da boa vontade, quando as coisas não funcionam assim. O cara, apesar de voltado para o mal, era muito competente no que ele estava fazendo. Aí, uma hora, os doutrinadores falaram assim, Wagner, controla a mediunidade, corta a conexão com o espírito, que é para ele sair. Aí eu sentia por intuição dentro de mim, Evaldo, que eu não deveria cortar a conexão, porque o grupo precisava receber aquela lição. Eles não estavam conseguindo dominar o espírito. O espírito pensou isto, pegou isso que eu pensei e pela minha boca falou assim, eu não vou sair. E detalhe, o médium concorda comigo, puta, ainda me entregou o cara, né? E o pessoal ali lutando e o cara na dele, tranquilo, ponderado. Ele chegou e falou assim, agora eu vou sair porque eu quero, não porque vocês estão mandando. E o grupo de vocês é muito fraco porque vocês não respeitam os outros, então vocês não vão receber meu respeito. Eu não vou desmanchar nada, eu vou sair daqui com todo o trabalho feito e não vou desmanchar nada. O cara então se desprendeu do meu campo energético, Evaldo, furou o campo energético do centro espírita onde eu estava e saiu voando. Foi embora. Na sessão, todo mundo com aquela cara de tacho, porque humilhados, a sessão lotada. Aí eu voltei a mim e dei um esporro no grupo inteiro, uma super bronca. Eu falei, por que vocês, em lugar de arrogantemente tentar doutrinar o espírito, por que vocês não ficaram calados e emanaram amor do coração? Que era isso que tinha que fazer. Não se discute com uma entidade dessa. Você não vai doutrinar uma entidade dessa com conhecimento profundo em 5 minutos de reunião, Evaldo. Né? Você tem que respeitar, ninguém doutrina ninguém. A função de médiuns, doutrinadores, é criar uma harmonia, uma luz, um esclarecimento, para que os espíritos sejam bem recebidos e depois sejam passados para o plano espiritual, onde os mentores espirituais sabem o que faz ali com eles, né? Sabem o que fazem com eles. Então, foi esse o caso. Bom, todo mundo foi para casa com aquela cara de tacho, que imagina o que aconteceu, Evaldo, mais tarde. Eu desperto fora do corpo durante o sono. Quem é que aparece na minha frente? O cara. Na minha frente, com as mãos fechadas, segurando aqueles objetos de magia. Inclusive bonequinho de voodoo perfurado com um alfinete preto. Ele chegou, abriu e jogou aquelas bugigangas de magia toda na minha frente. Falou assim, tá aí, rapaz, tá desmanchado o trabalho. Mas não é por sua causa. Não é por causa do grupo onde você estava. É por sua causa. Porque você me respeitou. E como você me respeitou, eu te respeito. Está aí desmanchado o trabalho, né? Não por causa daquele grupo, mas por causa do respeito que você teve a mim. E onde você precisar, que você estiver no astral inferior algum dia e for atacado, conte comigo que eu te protejo. E virou assim, foi embora. Eu nunca mais vi o espírito, Evaldo. Um espírito obsessor que mexia com magia, mexia muito bem e que simplesmente não tinha como ser doutrinado, precisava era de sentimento bacana para quebrar toda aquela coisa pesada que ele criou na mente, abriu o coração dele, a coisa teria ido de outra maneira. Então eu acho que um relato desse é muito importante para trazer humildade aos doutrinadores de sessão, aos médios e às pessoas que trabalham nessa área em geral,
ter um pouco mais de humildade e amor, menos arrogância, menos ego, menos orgulho em cima do que está fazendo, e vamos trabalhar e fazer o bem, e deixa que o plano espiritual resolve as coisas do lado de lá. Vamos fazer a nossa parte aqui, que é emanar amor, sentimento, receber a galera bem, passar essa galera para o lado de lá e pedir a Deus que ilumine a todos eles e também a nós, e que todo mundo cresça, porque todo mundo merece ser feliz, seja o encarnado daqui ou o desencarnado de lá.